Todos somos de Jesus e campeões do bem da luz nos exércitos de Deus. Andamos pelos céus, cantando vamos combater, ouve o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Aleluia, vamos terminar. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis, aleluia, hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, e jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar. Os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, reinos a Jesus cantar, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar. E pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. O nosso irmão Jair e a nossa irmã Regina também oferecem que este culto seja em ação de graças por bênçãos recebidas do Senhor, amém? Glórias ao nosso bom Deus, aleluia. Vamos inclinar nossas cabeças com reverência e vamos receber a palavra do Senhor em nossos corações. Vamos cantar Eu Amo. Eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou. E
mar e a terra, rico em misericórdia. Não há Deus como tu, Senhor, nem antes e nem depois de ti há Deus como tu, Senhor. Deus que perdoa pecados, Deus que salva o mais vil pecador. Se alguém clamar, Ele ouve. Se alguém suplicar, Ele atende. Ah, que Deus bom! Perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas faltas. E aqui estamos, Pai, com a nossa família, para Te adorar, para prestar a Ti o nosso culto de gratidão por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Ah, se tivéssemos palavras, mas não há palavras suficientes para expressar a nossa gratidão, nossos sentimentos, Senhor. Venha abençoar Teu povo, Teus filhos que aqui estão, frutos do Teu sacrifício, frutos do Teu sangue derramado no Calvário, Senhor. Os Teus frutos estão aqui assentados, frutos do Teu sacrifício, frutos do Teu sofrimento. Tu não morreste em vão, Tu não sofreste em vão. Tu tens uma noiva que Te ama e que espera por Ti, Senhor. Aleluia! Tem um povo na terra clamando por Ti, esperando por Ti. Um povo que renunciou ao mundo velho de pecado para servir a Ti com alegria, Senhor. Sim, meu Deus, exaltado sejas para todo sempre. Toda honra e toda glória é Tua, Senhor. Tu fizeste todas as coisas. E aqui estamos rendidos a Teus pés. Alegre nossos corações, porque não estamos só. Temos um Pai que cuida de nós, Senhor. É o nosso Pai que está no céu. Santificado é o Teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, meu Jesus. Vamos cantar. Obrigado, meu Jesus, pelo dia que passou. Te agradeço, meu Senhor, pelo Teu imenso amor. Te agradeço pela paz, pelas bênçãos que me traz. Tua cruz me abraçou, minha vida transformou. Aleluia,
Não tenha medo de cantar. Você está cantando para Ele. Não tenha medo de adorar. Você está adorando Ele. Afinal, o que foi que Ele fez para que a gente adore tanto Ele? Ele deu toda a sua vida sem reserva por nós. Amém? Ele trouxe o perdão dos nossos pecados. Quantas vezes nós já erramos na vida e parecia que não tinha mais jeito? Pense nisso. Quantas vezes fracassamos em nossas vidas e você disse para você mesmo: ah, não tem mais jeito para mim. Eu não tenho conserto. Mas, ainda bem que tem a palavra mais. Ele teve misericórdia. E Ele veio a teu favor. Ele esqueceu tuas afrontas e teus pecados. E te levantou novamente. E aí nós temos a razão de cantar. E muita razão, né? É bom porque nós vamos ter um tempo só para cantar. Cantar para Ele, adorar Ele. E Ele é tão bom que Ele preparou uma cidade de ruas de ouro e cristal. Amém? Isso não é sonho. Isso é real. Eu já posso ver. Amém? Você consegue ver? Amém. Estamos indo para lá. O incrédulo nunca vai ver isso, não é para ele. Ele nos chamará de louco. Ele não crê, ele crê nos políticos, ele gosta dessa bagunça do futebol, estão se matando lá no estado. Coitado, a esperança deles é essa. Mas Jesus nos tirou disso, se lembre disso. Estávamos cegos, sem paz, sem direção, e Ele trouxe essa revelação para nós. E nos perdoou todos os nossos pecados. Por isso cantamos com alegria. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ler em São João, capítulo 14, capítulo 10, né? Foi isso que eu coloquei, capítulo 10. São João, capítulo 10, do versículo 7 até o versículo 14. Eu quero agradecer a vocês pelas declarações de amor que vocês postaram no Zap, né? Era muita declaração de amor e eu fiquei apaixonado, né? E não tenho mais lágrimas, já secou. Eu gastei tudinho. Tem um aqui que fez uma declaração tão romântica que os irmãos gostaram. Mas quando chegou no fim, dos irmãos que dizem, não, eu gostei do final. Mas os irmãos querem te pegar, viu? Porque diz que quando foi no fim, diz que ele disse, muito bem, depois de tudo isso, agora o senhor me convida para almoçar com o senhor. Aí ficaram com ciúme, Lucas. Foi tu, Lucas. Aí ficaram com ciúme, nós vamos pegar o Lucas. Ah, que bom, né? Nós somos uma família feliz. E eu vou dizer uma coisa a vocês. O único que não gosta de felicidade é o diabo. O único que não gosta de ver os irmãos em união é o diabo. Mas Jesus mandou um recado para ele, que Jesus tem uma igreja, ela estará unida, ela vencerá suas diferenças e ela estará junta naquele dia. Amém? Ele não morreu em vão, e isso eu creio. Versículo 7 do capítulo 10 de São João. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá,
e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Amém? Oh Deus amado, que bom, Senhor, saber que as tuas ovelhas ouvem tua voz, elas te conhecem e tu conheces elas também, Senhor. Não há nada estranho entre nós sabemos a quem servimos, sabemos quem somos e sabemos para onde estamos indo, Pai. Obrigado, Deus, por tua palavra, que tu fale de uma maneira maravilhosa, que a tua unção venha se derramar esta noite e tocar na alma de cada pessoa, Senhor. Abençoe este pedido de oração pela irmã Ana Maria, que o Senhor trate com esta vida, Senhor. Que o Senhor repreenda toda enfermidade e dê vitória a este coração, Senhor. Obrigado, Pai, te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Aleluia. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Amém? Eu não creio que há qualquer outra coisa maior que podíamos falar a respeito esta noite do que do Senhor Jesus. Ele é a mais formidável pessoa a qual poderíamos falar a respeito. Eu apenas amo falar e vangloriar a respeito dele, porque ele é digno de todas as coisas que qualquer um poderia dizer. E nunca encontrei em minha voz ainda, ou meu pensamento, uma palavra que pudesse expressar minha gratidão a ele por todas as coisas que ele tem feito para mim e a outros. E esta noite eu gostaria de falar dele como bom pastor de ovelhas. Você sabe, aprendemos tantas coisas sobre esse pequeno animal, a ovelha, né? Aprendemos muitas coisas pelas ovelhas. Quando Jesus nos comparou com ovelhas, ele não quis só fazer uma mera comparação. Não. Ele queria que você olhasse a ovelha e observasse que é assim que ele quer que você seja, como uma ovelha. Amém? Como ela é um animal dócil, sensível, e que não sabe se conduzir. Ela precisa do pastor, né? Então ele diz assim, a ovelha é um animal de sacrifício. O pequeno companheiro inocente, ele é totalmente desamparado quando está perdido. E eu penso que é por isso que Jesus nos comparou às ovelhas, porque elas parecem não encontrar seus caminhos ao redor. Elas têm que depender de alguém para as guiar, e elas não podem guiar uma às outras. Deixa eu falar isso aqui bem alto e bom som para a igreja ouvir. Uma ovelha não pode guiar outra ovelha. Eu estou dizendo isso porque depois, quando chega a certos problemas para mim, diz, não, mas a irmã disse que era assim, o irmão disse que era assim, e a ovelha está toda confusa e embaraçosa. Tem ovelha que arruma casamento para outra e a outra se mete em encrenca. Tudo isso porque uma ovelha quer guiar outra ovelha. Não tem a sensibilidade de dizer, mana, eu não sou teu pastor. Procure o seu pastor. É assim que a ovelha deve fazer. Ovelha
Uma ovelha errada bota todo o rebanho a se perder. Então não fique aí, o que é que você acha, o que é que você pensa, o que é que você me diz? Daqui a pouco estão todos no emaranhado de confusão, porque não foram até o pastor que ele tem a palavra para você. Então ovelha não se conduz. Ovelha, ela é boba. Ela não sabe se conduzir. Se ela se perder, ela fica assim, balindo, até que seu pastor lhe ouça e venha lhe buscar e lhe socorrer. Então ele diz aqui, e elas não podem guiar umas às outras. Elas apenas não farão isto. E isto me leva a mostrar uma coisa. Se nós somos semelhantes a ovelhas na herança de Deus, então não podemos guiar uns aos outros. Somos desamparados e temos que depender do grande pastor de ovelhas, o Senhor Jesus. Eu estava olhando um tempo a um matadouro e alguém estava falando para mim acerca de como eles matam a ovelha. E quando eles querem que elas venham para fora do curral e subam a ladeira onde eles matam a ovelha, então um cabrito as guia para lá. Veja quem guia ela para a morte, um cabrito. Elas seguem o cabrito, e este cabrito as guia para o lugar onde a matança acontece. E o que é que ele faz? Ele pulará do outro lado a cerca e deixará as ovelhas ir direto à sua morte. Esta é simplesmente a natureza do cabrito. E as ovelhas bobas vai seguindo ele para a morte. E se um companheiro não conhece sua ovelha muito bem, é difícil dizer a diferença entre o balido do cabrito e o da ovelha. Eles são bastante semelhantes, porém a natureza deles prova quem são. Esta é a maneira com cristãos confessos e cristãos verdadeiros. O cabrito representa o mundo. Eles vão te guiar diretamente para o caminho errado, para a sua separação eterna de Deus. Te guiarão a problemas. Então, se somos ovelha, é melhor observarmos que tipo de pastor nós temos. Ovelhas são pequenas criaturas engraçadas, de certo modo. Aqui está uma outra coisa que devemos aprender das ovelhas esta noite. Quando o tempo está realmente quente, você já viu as ovelhas quando o tempo está quente? O que é que elas fazem? Elas não se separarão. Uma estará num lugar e a outra estará em outro lugar. Não, Senhor. Bem no calor do dia, as ovelhas permanecerão todas juntas. Amém? Você sabe o que elas estão fazendo? Estão fazendo sombra uma para a outra. Elas estão tendo companheirismo. Estão juntas. Elas gostam de estar juntas, né? E não seria bem se todas as ovelhas de Deus, quando estiver aquecido, estiverem colocadas juntas, quando as provas estão realmente difíceis e está aquecido e tudo indo em todos os lugares, se todas as ovelhas de Deus apenas permanecerem juntas, teríamos o frescor da sombra um dos outros, o conforto inclinando sobre cada um. Agora alguém disse, é isto necessário, irmão Brana? Isto certamente é. É necessário que estejamos em união. É necessário que nós vençamos as nossas diferenças. É necessário que quando alguém toma a tua frente para fazer algo, você não fique emburrado e vá se maldizer e guardar rancor no coração. Diz, bem, talvez não fosse para mim fazer, mas eu vou ajudar o meu irmão a fazer. Amém? Aí a roda vai funcionando bem. Não é criar um rancor, mas é só eles, é só elas. Olha, gente, presta atenção numa coisa. Deus coloca pessoas do lado do pastor para ajudá-los.
E cada uma dessas pessoas são uma ferramenta. Tem coisas que eu vou ali no Abraão e sei que ele vai resolver, mas tem coisas que não é para o Abraão, então eu vou ali no Lucas, eu vou ali no Hélito, eu vou ali no Ronilson, eu vou no Josivaldo. Cada um tem uma especialidade. E eu digo, não, eu vou naquele que ele faz melhor. Esse aqui não é bem perito nisso, mas em compensação tem coisas que aquele outro não sabe fazer. Deus é um Deus de variedades. Deus tem várias ferramentas. Então ele vai usar cada uma dessas ferramentas. E você não deve se sentir desprezado, se sentir abandonado. Não, Senhor. Olha, os diáconos, os irmãos aí, estão preparando um lugar para o fim de ano, para nós rompermos anos. Eles estão fazendo uma coleta para pagar o lugar, para a igreja passar lá. Sabe qual é seu dever? É procurar ele e dizer, irmão, qual é a minha parte? Eu também quero fazer parte disso. Se você não pode, porque teu marido é ímpio, e ele não vai te dar dinheiro para ajudar tu a ter um bom fim de ano, então vai até o pastor, desabafa, o pastor vai julgar teu caso e cuidar de você. Amém? Mas vai lá, para que a gente tenha um fim de ano junto e que ninguém seja pesado a ninguém, que todos contribuam e sejam companheiros daquela obra. Amém? E aí o que isso faz? Faz a roda girar bem, né? E aí eu disse até para os irmãos, olha, se alguém quiser formar grupos para fazer alimentação, forma. Quem não quiser, quer levar a sua, leve a sua. Nós somos livres. Amém? Então leve a sua alimentação. Não, eu vou fazer lá em casa, eu vou levar. E pronto, mas vá romper o fim de ano aos pés de Jesus. Quem já rompeu o fim de ano sabe, nós temos culto de noite, culto de manhã, culto meio-dia. E aí é só bênção, né? Já pensou se Jesus chega numa hora dessa para arrebatar a sua igreja? Nós vamos estar assim com ele, olha. Amém? Então ovelhas é para estarem juntas. Você achar, o diabo vai meter na tua cabeça e diz, não, isso é impossível, isso não existe, mas eu creio que existe. Eu creio que no fim de tudo haverá um povo unido no mesmo espírito, numa só fé. Eu já estou vendo isso aqui. Eu já vi tantas diferenças nessa igreja que já foram superadas. Eu vejo pessoas ajudando uma outra que antes passavam de costa e eu só olhava e orava de Jesus, eles vão vencer essa luta. E hoje estão trabalhando juntos, negociando juntos, fazendo as coisas juntos, e nós temos que estar junto. Ninguém vai subir num arrebatamento de costa um para o outro, ninguém. Amém? Nós vamos ter que estar no mesmo espírito. E quando você vê irmãs cansadas, não vão querer lhe dar uma de belezinha, de bibelô, que não pode lavar uma louça, porque isso é um maltrato. Não, Senhor, pegue, arregace a manga e diz, espera aí, minha irmã, agora é minha vez. Eu faço isso. Então aqui não tem um maior e um menor, não. Nós somos tudo do mesmo nível, o grande é Jesus Cristo. Eu me lembro de um caso que eu vi sentado na hora do comes e bebe. Eu vi uma jovem que disse, irmã, me dá um prato desse. Eu disse, olha, irmã, acabei de lavar. Então faz o seguinte, irmã, quando a senhora acabar, a senhora lava e põe aqui no lugar. Não quero. Jogou. Aí eu olhei aquilo, disse coitado quem casar com essa. Coitado quem casar com essa fera. Né? Não pode sujar as unhas toda... Não me toque, não. Os filhos de Deus não são assim. Os filhos de Deus têm calo na mão. Porque são pessoas que trabalham, são pessoas zelosas de boa obra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz assim: não há nada como ter um bom e verdadeiro amigo de confiança, que quando os problemas estão intensos e aquecidos, você pode ir a este amigo e sentar-se e apenas explicar isto a eles. Falar coisas de confiança pessoal.
e então ajoelhar e orar juntos e saber que esta pessoa é um bom homem ou uma mulher salvo por Deus, em quem você pode colocar sua confiança. Oh, é bom fazer isso. Vinde então e argui-me, diz as Escrituras, e compareçamos juntamente. E eu notei uma outra coisa quando eu vi uma ovelha em uma região fria, e quando todas as ovelhas, quando a nevasca vem quebrando o vento, todas as ovelhas vêm de um lado do campo ao outro e se ajuntam. Isso mantém umas outras aquecidas. O aquecimento de cada corpo ajuda a aquecer as outras. E eu penso que quando a igreja se torna realmente fria e indiferente, as ovelhas de Deus deviam como que se ajuntarem e orarem uma pelas outras. E o aquecimento do verdadeiro e bom companheirismo cristão. Oh, isto significa muito. Davi falou disto no primeiro salmo. Ele disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Prosperidade é característica de um bom cristão. Cristão não precisa fazer campanha da prosperidade. Ele só precisa ser fiel a Deus. E Deus cuida do resto. Amém? Porque isso já está embutido no pacote lá. Amém? Você viu isso aí? Já está lá embutido no pacote. Não precisa fazer campanha da prosperidade. Oh Senhor, eu quero... Não precisa clamar por prosperidade. Apenas seja fiel a Deus, que todas as bênçãos e promessas serão suas. Amém? E você sabe, se você sair especialmente na minha região para ter um pequeno piquenique, simplesmente temos que ter uma pequena sombra para ter um piquenique. Se uma pequena árvore fosse tirada por alguém no ano anterior, não teríamos muita confiança que encontraríamos muita sombra ali. Porém, você vai onde o grande, velho, imponente carvalho permanece, onde as provas e tentações e o balanço dos galhos para frente e para trás, tem movimentado aquela velha árvore até que suas raízes estão aprofundadas no chão. Você pode muito bem crer que ela ainda está ali. Esta é a maneira que gosto de chegar a um velho santo salvo por Deus, que resiste à tempestade, e suas raízes ainda estão seguras profundamente no amor de Deus. O que isto significa? Chegar a uma pessoa desta maneira e ter um pequeno tempo de companheirismo significa muito. Isto foi algo estranho. Jesus disse aqui em São João 10, ele disse: eu sou a porta. Eu sempre desejei saber como ele poderia ser uma porta e ser um homem. Isto me incomodava. Como ele poderia ser uma porta e ainda ser um homem? Quando estive ali no Oriente, eu descobri esta escritura, o que ela significa. Ele diz: eu sou a porta. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões. Então eu desejei saber como era isto. E lá no Oriente, eles cuidam de suas ovelhas. As ovelhas são trazidas à noite. Ele as conta todas para ver se todas estão ali. Se há uma faltando, ele não vai se deitar até que ele vai ao deserto. E aonde for que pastorei durante todo o dia, e vai encontrar esta ovelha. Coloca sobre os seus ombros e atrás.
Então, quando estão todas no aprisco, então o pastor deita-se na abertura do aprisco. Por quê? Ele é a porta para o aprisco das ovelhas. Não há outra maneira. Isso é um curral e tem uma cobertura nisso, e nada pode entrar aquelas ovelhas a não ser que passe pelo pastor. Ah, que alívio! Que coisa amável é saber que quando estamos guardados em suas contínuas bênçãos, Ele se torna a porta e nada pode acontecer a você. Não importa o que seja, tudo terá que passar pelo pastor. Amém? Se isto é enfermidade, isto pode ser para a sua correção. Isto pode ser para um testemunho contra o inimigo. Isso pode ser para exaltação do nome de Cristo. Porém nada pode vir a você a não ser que Ele permita vir, porque Ele é a porta do aprisco das ovelhas. Amém? É isso mesmo. Às vezes, Deus não se importa que você vá ao médico. Deus não se importa que você tome remédios. Ele abençoa tudo isso. Mas quando Ele percebe que você está fazendo, que você não dá um crédito para Ele, então Ele fecha a porta das medicinas. Aí você vai no médico aqui, vai no médico ali, toma remédio, muda de remédio, e muda de remédio, e toma remédio, e nada, e nada, e nada, e nada. Então Ele vai te apertando, até que você vai chegar uma hora e vai dizer, basta. Entra no seu quarto, dobra o joelho, está aqui eu, Senhor, eu sei por que isso está acontecendo. Eu sou a causa disso, por causa da minha incredulidade. Senhor, cura o meu filho. Eu reconheço que eu tenho falhado. Eu reconheço que tenho dado crédito a tudo menos a Ti, Senhor. Então é aí que Deus entra em cena e faz o milagre acontecer. Amém? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus permite os problemas surgirem porque Ele nos empurra de volta a Deus. Graças a Deus por aqueles grandes problemas que te trouxe de volta à presença de Deus. Graças a Deus. Então, Ele é a porta do aprisco das ovelhas. Diz que todos quanto vieram antes são ladrões. E todos quanto vêm a Ele tentando te pegar, tentando te tirar de seu aprisco, são ladrões maldosos tentando te tirar do seu aprisco. Porém eles não podem te pegar. Eu simplesmente amo balir. Nada pode te perturbar se você está no aprisco de ovelhas de Deus. Porque Ele mesmo é a porta e não há outro caminho. Tudo tem que ser permitido. Ele, às vezes você diz, por que me adoeço? Isso pode ser para a sua glória. Certa vez, quando eles estavam passando por um homem cego, os discípulos disseram, quem pecou, este homem ou seus pais? E Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele a obra de Deus. Amém? Deus permite até uma pessoa na família que já é salva, está bem com Deus, partir. Porque naquela partida, Deus reúne aquelas pessoas que nunca quiseram vir aqui ouvir essa palavra. E Deus é tão bom que Ele vai e leva essa palavra até aquelas pessoas. Amém? Amém. Não é assim, irmã Ellen? Amém. Amém. É assim que Deus faz. As pessoas não aceitam o teu convite. Agora, que misericórdia, viu, irmão? Como Deus é bom. Se depender do pastor, eu não vou pregar para essas pessoas. Eles são um coração duro. E nós não fomos coração duro? E nós não resistimos por um bom tempo? Hein? E Deus não teve uma tremenda paciência conosco? E nos trouxe para o seu aprisco. Olha, Ele ainda é Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele faz essas maravilhas.
Eu estive no velório da mãe da irmã, ela está sentada ali atrás. Depois ela mandou uma mensagem, disse: pastor, que unção maravilhosa, isso mexeu com meus irmãos. Não foi assim, irmã Ellen? Se mexeu com a minha família. O que é isso? Deus tem seus meios de levar a sua palavra até aqueles corações. Isso é a graça, isso é misericórdia. Deus arruma uma maneira de tratar com essas pessoas. Já desse eu preguei aqui um assunto que irmão Brana diz: Deus ajuda até o incrédulo a crer. Ele faz tudo para salvar um pecador. Indivíduo vai para o inferno porque quer, porque salvação tem com abundância. E ele ainda diz mais: vida com abundância. Aleluia. Então, aí está. Penso que vocês ouviram a história do pastor que quebrou a perna de sua ovelha uma vez. Muitas pequenas histórias têm sido contadas sobre isso. E foi perguntando a esse pastor. O pastor vinha lá do monte com uma ovelha no colo e sua perna vinha balançando, quebrada. Aí um outro ia passando e olhou aquela perna da ovelha quebrada e disse: que foi isso? Quem foi que quebrou a perna dessa ovelha? O pastor disse: fui eu que quebrei a perna dela. Senhor, mas que pastor mau! Como é que você fez uma coisa dessa? Olha a perna dela. Disse: se eu não fizesse isso, ela ia se jogar no abismo, porque eu já tinha divertido ela várias vezes, e ela era teimosa, ela queria ir para o abismo. Eu fui lá, quebrei a perna dela, agora não tem como ir lá no abismo. Amém? Esse é o amor de Deus. É aí que muitas pessoas não sabem discernir o que é amor. Amor genuíno é corretivo. Aí é que você tem que entender quando o pastor te dá uma dura, te sacode. Ele não quer te matar não, ele quer evitar que você morra. Ele quer te salvar. Então ele vai te dar um beliscão, ele vai quebrar uma perna sua, ele vai te sacudir, mas ele não quer te perder. Aleluia. Ele disse: eu amo as ovelhas, porém as ovelhas estavam fugindo de mim e manteve-se desviando. Eu conheço a natureza da ovelha. Eu sei que se forem muito longe, o lobo vai pegá-la. O lobo vai pegá-la. Então eu tive que quebrar a perna dela para mantê-la comigo, para atraí-la ao meu seio, para dar a ela um pouco de comida especial. E serei tão bom a ela que quando sua perna melhorar, ela jamais me deixará outra vez. Olha, eu podia apontar aqui umas pessoas, umas ovelhas de perna quebrada que já estão com a perna sarada. Vai perguntar para elas se elas querem voltar para onde elas andaram aprontando. Não querem não, elas vieram quebradas e eu fui buscá-las de volta. Amém? Vê se elas querem voltar de novo. Não quer. Pensavam que o pastor estava brincando. Eu tenho pessoas que andavam comigo, me levavam para a missão, para cá, pregava para ali, mas nunca ouviu a mensagem. Só fazia entrar por aqui e saia por ali. Mas era um pregador da mensagem, não vivia nem sem grama. Aí se meteram numa embrulhada, não achavam nem o caminho de volta. E eu ficava olhando de longe. Jesus, mete a peia nele, quebra ele todinho, Senhor. Depois eu vou só juntar os cacos. Não demora muito. Bé, bé. Digo: olha, tá balindo, né? Espera aí que eu vou buscá-los. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E depois sento comigo e fico conversando assim. Eu não sei o que houve comigo, eu estava cego, eu perto da mensagem não via, eu estava cego, não via nada disso. Não, mas agora eu criei juízo. Que bom que criou, que bom que voltou. Nada melhor para um pastor do que ver a ovelha retornando a casa, ao aprisco do Senhor. Amém? Eu tenho uma ovelhona aqui chamada Abraão que sumiu uma vez, desapareceu Abraão. Abraão andava comigo assim, quando era igual esse aqui assim, andava comigo nas missões, sumiu. Quando voltou,
Não sei que ovelha foi essa, que quando voltou já veio com uma ovelhinha e mais um rebanho do lado. Já veio com o rebanho inteiro. Ele disse: está aqui, pastor, eu fui ganhar mais ovelha ali para Jesus. E já veio com o rebanho inteiro. Que bênção, né? Oh, meu Deus. Olha, o profeta diz uma coisa, é verdade. Ele disse: o eleito não se perde. Não importa onde ele meta essa cabeça dura dele, Deus vai trazer de volta. Vocês vão ver eleito entrando por essas portas, voltando para a casa do Senhor. Amém? Porque a hora está chegando dele reunir todas no seu aprisco e levar de volta para as mansões celestiais. Aleluia! Glória a Deus! Porque o pastor deve estar em serviço o tempo todo. Ele deve ter certeza que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Você não está feliz por isso? Se o pastor perde uma ovelha, isso é uma reprovação para o pastor. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Pastores não perdem suas ovelhas. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, mas darei a vida eterna. Amém? Quando alguém perguntar para você e disser: onde que está escrito isso na Bíblia, que eleito não se perde? Dá essa escritura para ele. Quando ele diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ele nunca vai te jogar fora. E você diz: nem fazendo coisa errada, nem você fazendo coisa errada. Agora deixa eu te dar um aviso. Todas as coisas erradas tu vai pagar. Tu vai purgar como Davi purgou. Então é melhor não pecar. É melhor viver em paz com Deus. É melhor viver em comunhão com Deus, porque o salário do pecado é morte. Ele causa um mal-estar. Ele causa uma agonia, ele causa uma angústia, ele traz tristeza, ele tira o prazer da alma. O pecado é algo horrível. Ele tem uma aparência de mel, mas o fim é mais amargo do que o fel. O pecado é cruel, é tão cruel que o próprio Davi que pecou, ele sabia quem ele era. Davi sabia quem ele era. Davi sabia quem era Deus. Ele era assim com Deus, mas quando Davi pecou, entrou uma amargura tão grande na alma de Davi, que Davi podia ir para a casa de Deus, mas ele não tinha prazer. A pior desgraça para um cristão é estar na presença de Deus, no altar de Deus, e não ter mais alegria. Eu já vi pessoas sentarem aqui no banco da igreja e está vibrando e a pessoa está morta. Davi ficou assim. Davi não tinha mais prazer. Davi não tinha como se aproximar de Deus, que seus pecados eram terríveis. Mas um dia Davi, na sua oração, ele percebeu que o gozo da sua salvação tinha escapado dele. Então podia tocarem, podia cantar, o pregador podia estar inspirado. Davi não sentia nada. Até que um dia ele orou assim: Senhor, com lágrimas, chorando, desesperado. Ele não pediu pela salvação dele, vejam isso. Ele não disse: Senhor, me salva, não. Ele sabia que era um salvo, mas ele tinha perdido algo que está associado à salvação. Senhor, torna a dar-me o gozo da minha salvação. Me devolve o prazer de te adorar, Senhor. Porque mesmo na tua casa, Senhor, vendo todo mundo, eu me sinto excluído, Senhor. Eu sei que errei, eu sei que eu pequei, mas eu estou aqui, Senhor, me humilhando à tua presença. Me devolve o gozo da minha salvação. Nunca perca esse gozo. Você vai virar um defunto gelado
onde todos estarão se alegrando e desfrutando, e sua alma não terá prazer. Torna a dar-me, Senhor, o gozo da minha salvação. Aleluia. Aleluia. Pesares não podem manter o pastor longe, nem corrupção. Ele provou isto na sepultura de Lázaro. Lázaro era um de seus pequenos cordeiros. Ele estava colocado lá no fundo de uma cova, e uma pedra rolada sobre ela. Seu corpo estava com fungos, o nariz havia caído, vermes estavam comendo sua pele. Porém o pastor-chefe veio à sepultura, e ele conhece sua ovelha pelo nome. E se ele fala seu nome agora e te chama, você responde. Pelo que haverá um tempo, diz o profeta, que ele chamará e eu responderei. Lázaro estava morto há 4 dias. Seu corpo estava corrompido. Porém o pastor falou e a corrupção reconheceu o mestre. E a alma que estava em uma jornada de 4 dias voltou àquele corpo. E aquele corpo tinha sido embalsamado, sem sangue, e as células rompidas. Ele estava apodrecido na sepultura. Porém o pastor da vida falou o nome do seu cordeiro, e seu cordeiro baliu e disse: aqui eu venho. Oh, ele é um pastor maravilhoso, não é? Então permita que ele te alimente. Ele te alimentará em sua palavra. O Espírito Santo vive pela palavra de Deus, o grande pastor do rebanho. Ele não pode perder uma. Isso seria uma desgraça. Você diz: irmão Brana, é verdade? É o que a Bíblia diz. Olhe, Deus disse a Israel ali no Egito: tenho-lhe dado a Palestina. Agora ele podia simplesmente ter ido ali e amaldiçoado toda a coisa, acabado com eles como uma praga, matado a todos eles. Ele podia ter ido ali, colocar medo entre eles e tirá-los do país. Porém ele disse: Israel, isso é de vocês, vão e obtenham isto. Eles tiveram que lutar por cada polegada do chão que pisaram. E toda a promessa no livro do grande pastor é para a sua ovelha. Porém, irmão, ele nunca descerá e livrará você disto. Você tem que lutar por cada polegada desta promessa, porque isto é seu, isso te pertence. Amém? Você terá que lutar por cada polegada. Você terá que abrir caminho na espada, mas você não vai estar só. Ele vai estar com você. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Moisés, um tipo perfeito do grande pastor. Quando eles vieram à morte no Jordão e as ondas estavam agitadas, o que eles fizeram quando vieram para o mar da morte? Deus fez um caminho, e Moisés, o grande pastor, guiou cada cordeiro genuíno todo o caminho do Egito à Palestina. Ele nunca perdeu nenhum deles, nem ficaram famintos, suas roupas nem mesmo se gastaram. Moisés, o pastor, o guiou. Ele foi um tipo de Cristo. Aqueles que o seguem nunca se perderão. Siga o pastor. Agora você pode prosseguir dizendo que é uma multidão mista. Você diz: aqueles que caíram no deserto, exatamente. Porém a ovelha real foi direto à terra prometida, a ovelha. E elas sabiam que tipo de comida comer. Quando todo o grupo, 10 voltaram e disseram: nós não podemos obtê-la, nós não podemos estar lá. Eles estavam olhando quais eram os obstáculos, eles estavam olhando as circunstâncias.
Porém havia ali 2 pequenos cordeiros, pelo nome de Josué e Calebe, que estavam balindo no mais alto de suas vozes. Deus disse assim: nós podemos fazer isso, nós podemos conquistar, certamente que podemos. Eles estavam seguindo o pastor, e Deus guiará suas ovelhas. Eu sou o pastor para o rebanho, bendito seja o nome do Senhor. Eu observo muito as ovelhas. Certa vez eu estive num outro país, e eu estava andando com um homem em um pequeno jipe britânico. Eu estava indo pela cidade, ali na parte sul, e de repente vi a polícia de trânsito assoprar num pequeno apito, e todos os carros pararam por completo, e pensei que o prefeito da cidade deveria estar vindo. O que poderia ser isto que tudo parou? E eu disse ao homem: o que está vendo? Ele disse: vamos ficar de pé no paralamas do jipe. E você sabe o que era? Era um pastor vindo através da cidade com suas ovelhas, e todos dando a eles o direito do caminho. Vou lhe dizer, irmão, isto era uma vista e tanto. E eu pensei: algum desses dias esse pequeno grupo de santos roladores menosprezados, quando o grande pastor de rebanho vir, eles estão excluídos em vielas e tudo mais. Porém algum dia o mundo estará de um lado, enquanto o grande pastor do rebanho guiará suas ovelhas através das ruas da Palestina, contemplando bem. Eu disse: eu nunca tinha visto tal coisa em minha vida. Ele disse: ele é um pastor, ele tem o direito do caminho. O senhor Baster, meu administrador. Veja, estávamos ali durante o tempo quando o rei Jorge veio através do país, e o falecido rei Jorge, um homem cortês, um homem fino, quando eles estavam aqui na esquina, o rei Jorge tinha problemas estomacais e ele tinha esclerose múltipla. E este foi quem me enviou para orar por ele, e o Senhor o curou disto. E então, quando ele estava descendo a rua, estava muito enfermo aquele dia, ele mostrou que tinha sangue real. Ele estando dentro do carro, você nunca saberia, porque ele era um rei. E a formosa rainha ao seu lado, com sua encantadora vestimenta azul. E quando passaram por uma determinada esquina, onde este meu grande amigo canadense estava, ele inclinou sua cabeça e começou a rir silenciosamente e mais forte, e levantou sua mão e se lamentou. Eu observei, eu disse: o que há de errado? Ele disse: ali vai meu rei. Meu coração estava pulando quando eles estavam tocando Deus salve o rei. Eu pensei: se isto pode fazer um homem que vive sob a bandeira da coroa britânica sentir-se assim quando o rei terrestre passou, o que fará quando o nosso rei dos reis vier passando um desses dias com sua formosa noiva toda vestida e pronta? Embora ele tenha cicatriz em suas mãos e marcas de prego, ele estará como um rei, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Eu quero ver este dia. Eu sempre desejei saber sobre aqueles anjos, quando eles vieram, esta grande inauguração acontecendo quando Jesus retornar ao corpo físico. Há cerca de 2 anos atrás, o senhor Moore, o senhor Brown e eu estávamos vindo e tendo companheirismo, e começamos a cantar o melhor que podíamos, as velhas canções do sangue de redenção, e pareceu como se isso descesse aquelas colinas desertas. Eu disse: irmão Moore, não realmente uma visão, mas eu vejo uma visão de algum dia, quando Jesus vir, quando todos redimidos de todas as eras estiverem à face desta terra e cantando, dizendo histórias, salvos pela graça, e cantar estas canções de redenção.
Anjos estarão apenas fora da terra, com cabeças inclinadas, não sabendo do que estamos falando. Eles nunca precisaram de redenção. Nós éramos os que uma vez estavam perdidos. Éramos os que Ele redimiu. Eles não são seres criados dele, mas estávamos perdidos. E agora fomos encontrados. Podemos cantar de redenção. Que dia será? Nesse caso específico, eu posso ir apenas um pouco mais além com vocês, enquanto temos talvez mais um momento. Eu observei aquele pastor na Palestina, quando ele vinha descendo pela rua. Na Palestina e outros países, no Oriente, em toda parte, eles não tomam seus alimentos e os colocam em balcões finos de vidro como fazemos. Eles apenas têm pequenos ramos de flores brotando, ou apenas um bocado de frutas expostas e coisas bem na rua. E aqui vem aquele pastor em direção a estes lugares. Eu pensei, agora você vai causar um distúrbio. Assim que nós se aproximarmos para observar, o estranho foi que o pastor foi direto por aqueles grandes muros de frutas, verduras, peras, vegetais, exatamente o que chamaria a atenção daquelas ovelhas. Bem, isso certamente pareceu como que suas ovelhas pulariam de um lado ao outro. Porém, elas não se embaraçaram com as frutas, com aquelas folhas, com aquelas ervas fresquinhas. Elas nem olharam para o lado. Os olhos dela estavam no seu pastor. Amém? Elas caminhavam através de cada tentação, seguindo o pastor. Eu pensei, ó Deus, uma verdadeira ovelha do aprisco, nascida de novo, irá passar direto às tentações desta vida, seguindo o pastor. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele apenas falou a elas. E eu notei que naqueles tempos de angústia, aquelas grandes tentações, aquelas pequenas ovelhas olhando de lado a lado, e uma vez um cordeiro poderia tentar, e a mamãe o cutucaria um pouquinho. Precisamos de mais alguns antiquados cutucos de mamães com nossas crianças esta noite, quando elas estão fazendo coisas erradas. Eu notei que o pastor acelerou o passo dessa maneira. Se ele acelerasse o passo assim e voltasse, cada ovelha o seguia, indo direto no mesmo passo, iam direto acima ali e entravam e saíam, e cada uma seguia sem parar no meio destas coisas. Oh, irmão, não é uma ovelha que sai fora de ordem, é o cabrito que sai a um lado para a tentação, é o cabrito que sai e apanha uma pera, ou o que for que ele possa pegar, não a ovelha. Isso é cabrito. A única coisa que sai do lugar é aqueles que estão cambaleando e agitados. Então, num dia antes de eu deixar o país, eu estava observando ao longo da estrada, e havia um homem, ele estava juntando um grupo de animais. E eu notei que havia muitas mulas, e gado, cabrito, ovelhas. E eu disse: o que você define aquele homem, o que ele é? E o homem que estava comigo disse: ele é um pastor. Eu disse: um pastor? Sim. Bem, eu disse: um pastor não significa somente para as ovelhas? Então, ele disse: não, pastor significa um servador. Eu disse: bem, você notou que as ovelhas, os cabritos, as mulas, e todos estão comendo no mesmo pasto? Ele disse: sim, está certo. Eu disse: então o pastor é de bom coração. Porém, ele disse: a maneira dele saber quais são as dele
é quando a noite chega. Quando vem e escurece, ele disse: o pastor fará a chamada, e toda ovelha no campo virá a ele, e ele levará estas ovelhas ao celeiro e se deitará frente a ela. Porém as mulas, o gado, os cabritos permanecerão no campo, apenas as ovelhas o seguirão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que lição, que mensagem. Isso é para nos trazer temor e tremor. Olha o que você anda fazendo. Você é uma ovelha ou você é um cabrito? Não sei o que tenho que dizer isso para você. É você que tem que saber isso. A ovelha segue seu pastor. Cabrito dá pinote, sapateia, desobedece e mete a cara no buraco. A ovelha diz: não, meu pastor está me chamando. Lá vem ela, né? Lá vem ela. Eu quero que vocês pensem. Ó, irmão Brano, eu gosto da palavra de Deus. Sim, irmão, a chuva cai para os justos e os injustos. As ervas daninhas aqui estão da mesma forma também, e se regozijam da mesma maneira para conseguir a água que cai do céu, e regozija com ela tanto quanto o algodão, tanto quanto o seu jardim regozija. Esta é a mesma água. Porém, no fim do tempo, o que acontece? Ele envia seus anjos e ajunta todas as roseiras bravas, todas as ervas daninhas e as coisas sujas, e as lançam ao fogo. Porém, o que acontece ao trigo e ao grão? São tomados e armazenados. Mulas, burros, camelos e todos os demais animais que pastam sobre o chão certamente comem o mesmo tipo de comida que a ovelha come, que todo homem que vai à igreja. Porém, é somente a ovelha que é chamada quando o sol se põe. Você é uma ovelha esta noite, irmão? Amada irmã, é você um dos pequenos cordeiros de Deus? Se você não está certa disto, vamos ter certeza disso bem agora, amém? Se você não tem certeza, você levantaria sua mão para Cristo e diria: por isso, Cristo, eu estou agora aceitando Tu como meu Salvador. Seja misericordioso comigo e me faz uma autêntica ovelha do Teu redil. Sabe, para mim, essa é uma das grandes mensagens da mensagem. Essa é uma das mensagens que nos posiciona, que faz tomar a nossa posição. Não esqueça, lá no campo, no meio daquela erva verdinha e fresquinha, o burro come, o cabrito come, os camelos comem, as ovelhas comem. Mas na hora do chamado, elas conhecem a voz do seu pastor. Somente as ovelhas vêm. Os bodes, os camelos, as mulas ficam no campo. As ovelhas seguem seu pastor. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos cantar. Vamos cantar porque o nosso pastor está aqui essa noite, amém? E ele está interessado em falar com você, e você deve estar interessado em ouvi-lo. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus forte como Jeová, não há outro eu não conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu,
céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está seu Deus? Onde Ele está? No céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. El Shaddai, Criador, El Shaddai, Salvador, El Shaddai, o poderoso, El Shaddai, o grande eu sou, a raiz de Davi, o leão de Judá, o Messias esperado por seu povo rejeitado. O seu trono foi a cruz, com espinhos coroado. Ele venceu a morte, ao terceiro dia ressurgiu, e glória coroado virá do modo que subiu. Ele venceu a morte, ao terceiro dia ressurgiu, de glória coroado virá do modo que subiu. Elohim é Rei, Elohim é Jeová, Elohim é Jesus, Elohim voltará. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. La 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 la. La 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 la. La 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 la. El Shaddai, Criador, El Shaddai. Aleluia. A raiz de Davi, o leão de Judá, o Messias esperado por seu trono rejeitado. Aleluia.
criação. Ele é Jeová, Deus poderoso, Ele é Deus forte, a rocha eterna. Ele é Jeová, meu Deus, teu Salvador. Ele é o grande sim, o Deus de Abraão. Jeová Shalom, Deus de paz eu sou, o Deus de Israel, o Rei eterno. Ele é Jeová, meu Deus, teu Salvador. Canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Jeová, meu Deus, teu Salvador. Ele é teu provedor, Jeová Jireh, o Deus da salvação, Deus de Messias, que entre todos nós dele testificou. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ele é teu provedor, Jeová Jireh, o Deus da salvação, Deus de Messias, que entre todos nós dele testificou. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ele é Jeová, meu Deus, teu Salvador. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Imagine quando chegar lá, hein? Amém! Glória a Deus! Oh, vamos ter um fim de anos bem bonito. Vocês querem? O pássaro, um beija-flor, um besouro, uma águia. Glória a Deus. Que tal o fim de ano, hein? Então procure os diáconos e diga o que é que eu posso fazer. Eu posso ficar de sentinela vigiando os irmãos a noite toda. Eu quero limpar os banheiros. Eu quero ajudar as irmãs na cozinha. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não fique na costa de ninguém. Não fique vendo essas irmãs suarem por você. Não tenha essa coragem. Eu não tenho essa coragem de ver meu irmão fazer assim. E eu, traga lá mais um prato, traga mais isso. Aí eu não tenho coragem para isso. Eu tenho até vergonha de ir para o céu se eu pensar assim. Não. Eu quero saber qual é a minha parte nisso. Eu quero fazer parte disso em tudo o que for preciso. Amém? Pensem nisso. Não fique do lado de fora. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Nós pegamos do mesmo lado da corda e puxamos Satanás para dentro da fogueira. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Faça isso. Onde é para varrer, irmão? O que é para lavar? O que é para fazer? Eu quero ser digno do meu prato de comida. Eu não quero comer do suor de vocês. Eu quero suar junto com vocês.
Obrigado, Senhor. Que bênção foi estar aqui essa noite. Que bênção foi ter vindo à tua casa. Muitas coisas aprendemos e muitas coisas foram corrigidas. Agora devemos tomar o nosso lugar, tomar a nossa posição nesse corpo, pois nada do que tem nesse corpo é inútil. Tudo é útil, tudo tem seus propósitos, tudo tem seus objetivos. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por mais um ano de vida que me deste. Parecia que eu já tinha ido embora, mas o Senhor me mandou de volta, pois a obra ainda não terminou. Há muitas coisas a serem feitas e eu quero fazer com prazer para Ti, Senhor. Quero continuar ganhando almas para o Teu reino. Quero continuar restaurando lares para a glória do Teu nome. Quero continuar recuperando vidas perdidas, caídas. Me ajuda, Senhor. Me dê sabedoria, me dê graça. Tu tens me dado um corpo de ajudantes aqui, o qual eu peço por eles também. Pessoas que me ajudam, irmãs que soam para estar do nosso lado, irmãos que não me encolhem a mão para ajudar. Abençoa toda esta família cristã aqui essa noite. Todos os meus irmãos que estão aqui presentes, eu oro por eles. Eles não são meus, eles são teus. Eu apenas estou cuidando deles para Ti, para apresentar a Ti como uma noiva ataviada para o seu marido. Que o Senhor me dê sabedoria e graça e me dê vitória em tudo que preciso conquistar. Livra-nos do mal, livra-nos das tentações e abençoa este ministério juntamente com este rebanho. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Deus vos abençoe. Cumprimente o seu irmão do seu lado. E aqui está um convite para toda a igreja ir lá atrás para soprar a velhinha.